Olá, bom dia. A campanha começou em 1990 e de lá para cá só tem aumentado. O Outubro Rosa é uma chamada de conscientização para os perigos do câncer de mama, que é o primeiro em mortalidade no Brasil e no mundo. Aqui no Maranhão é um pouquinho diferente, mas é sobre isso que nós vamos conversar no programa de hoje. E quem veio conversar comigo para dar todos os detalhes dessa campanha aqui no Maranhão foi a doutora Daniele Orlandi, que é médica mastologista. Bom dia, doutora Bom dia. Daniele. Seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. O câncer de mama, eu falei que é o primeiro em mortalidade no Brasil e no mundo. Mas aqui a gente tem uma diferenciação, né? Aqui no Maranhão que eu falo. Isso, especificamente no Maranhão, na região norte, tem essa diferença. O primeiro lugar seria do câncer de colo de útero e em segundo o câncer de mama. Por que a gente tem essa diferenciação, vamos dizer assim, do Brasil e do mundo? Olha, por aspectos sociais, em geral, o câncer de colo de útero está associado à população de menor renda, à falta de preventivo, né? Uhum. E o câncer de mama já está associado a países de primeiro mundo, a sociedades mais urbanas. Então tem essa pequena diferença ainda por ser um estado um pouco mais rural, né? Mas essa diferença de registro de casos desses dois tipos de câncer chega a ser significativa? Sim, é significativa. Realmente é uma coisa que chama a atenção, que aqui ainda é o câncer de colo de útero, que nos outros estados já teve essa mudança. Antigamente era e já mudou para o câncer de mama. Os fatores a senhora já explicou. Mesmo assim, isso não significa que a gente tenha um registro pequeno de casos de câncer de mama, né? Não, vem crescendo significativamente a cada ano, realmente. Esses números chegam a assustar, por exemplo? Vocês têm uma estimativa de quantos por ano mais ou menos chegam a acontecer? No estado do Maranhão, em torno de 650 casos, né? E na cidade de São Luís, em torno de 240 casos por ano. Ainda é considerado pequeno se a gente comparar com outros estados, como do Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, que tem uma incidência bem maior. E esses números são pequenos aqui. Normalmente a gente diz, os números cresceram porque houve uma maior campanha, as pessoas se conscientizaram mais, procuraram mais. No caso nosso, o contrário, quando ele é menor, é porque as pessoas não estão registrando, porque realmente a gente tem uma menor incidência, vamos dizer. Eu acredito que tem os dois fatores, né? Provavelmente tem pessoas que nem diagnosticam, morrem e não sabem exatamente por quê. E também pelo fato daqui ter menos obesidade, muitas pessoas que ainda moram no campo, né, uma população menos urbana. Então, a pessoa da cidade, ela tem fatores de risco muito definidos, como, por exemplo, sedentarismo, obesidade, tabagismo e etilismo maior do que a população do campo. Então, isso daí pode influenciar também. Pois é, então, de alguma forma, a gente está um pouquinho melhor, vamos dizer assim. Um pouquinho melhor com relação a esse tipo de câncer, né? Sim. Essas campanhas que são feitas todos os anos, Outubro Rosa, a gente falou que começou em 1990, tem crescido de lá para cá. A senhora acredita que ele tem cumprido esses objetivos, quer dizer, chamar a atenção mesmo? Com certeza, assim, a gente vê que a conscientização melhorou muito em relação à necessidade do diagnóstico precoce, de fazer a mamografia todo ano. A gente vê que as mulheres estão realmente buscando essa prevenção, fazer o rastreamento, mas ainda acho que, principalmente nas cidades de interior, talvez isso não chegue com tanta força, né? A gente vê que nas grandes capitais a campanha tem aumentado cada ano, mas acredito que no interior talvez precise reforçar um pouquinho. Mas aí também não seria por conta da dificuldade de acesso a esses serviços? Sem dúvida, sem dúvida. Tem muita dificuldade de acesso. A maioria dos mastologistas, por exemplo, se concentram nas grandes cidades, na cidade de São Luís, um pouquinho em Imperatriz, e no resto do Maranhão praticamente não existe mastologista. E como é que faz, então, o resto do Maranhão, como a senhora falou, para ter esse diagnóstico precoce, para evitar problemas mais graves futuramente? Se a gente se concentra com a gente em São Luís fica com os mastologistas, Imperatriz fica com a outra parte e o resto do estado fica sem nada. É realmente difícil, porque é um estado muito grande, né? Hoje em dia tem algumas campanhas com mamógrafo móvel que tem ido às cidades para fazer mamografias itinerantes e que ajuda um pouco, né? Mas é uma situação difícil em todo o Brasil, não é só no Maranhão. Os médicos, em geral, se concentram mais nas grandes cidades, realmente, né? O mamógrafo, pelo que eu tenho observado, é um dos grandes empecilhos para esse diagnóstico precoce, né? Isso. É um equipamento caro, de difícil acesso, eu digo, para os hospitais, né? E que não são todos os centros de saúde que disponibilizam. Isso atrapalha muito, né? É um equipamento relativamente
Ele é caro, mas não é tão caro quanto outros equipamentos que a gente tem disponível na rede. O problema mesmo, acho que é não só a disponibilidade deles no interior, como também de profissionais capacitados para fazer a mamografia, para laudar a mamografia. É isso que é difícil também, né? Ok, então a gente vai fazer um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta para continuar conversando sobre esse assunto. Um minutinho só e a gente volta já já. Volta aqui para o nosso segundo bloco de conversa sobre a campanha Outubro Rosa, que é desenvolvido no mundo inteiro, é isso? No mundo inteiro, né? Isso. Aqui vários órgãos já se enfeitaram de rosa, vamos dizer assim. Isso é uma prática comum também no mundo inteiro, doutora? Sim, começou exatamente dessa forma, né? Iluminando os grandes prédios, os pontos turísticos de rosa, como Cristo Redentor, no Rio. Então, cada cidade geralmente vai iluminar de rosa os seus grandes monumentos, né? É para chamar a atenção mesmo, né? Quando a gente ilumina de rosa o Cristo Redentor, vai chamar a atenção mesmo. De onde você estiver, você vai ver aqui. Aqui acho que a prefeitura, o Palácio dos Leões, ficou muito bonito. Estão vestidos de rosa. Exatamente. Agora, todos os meses tem uma cor para chamar a atenção para uma doença específica. Eu acho muito, muito bacana isso aí. Outubro Rosa seria talvez a de maior força dentro desses... Acredito que sim, deve ter sido um dos precursores, né? O primeiro a chamar a atenção, um mês dedicado ao diagnóstico precoce. E aí os outros foram adotando cada um mês para poder também chamar a atenção para outros tipos, como o Novembro Azul, como Março Lilás. Novembro Azul, Julho Verde, Setembro Dourado. Às vezes é mais de uma cor, né? A gente até se complica com tanta cor que o mês tem. Mas isso é bom, porque chama muito a atenção para um problema bem específico. Esses casos que a gente tem, a gente vai ter mais de 200 e poucos casos em São Luís. De alguma forma eles poderiam ser evitáveis? É muito difícil a gente evitar o aparecimento do câncer. A gente tem alguns fatores de risco que a gente pode atuar, como, por exemplo, evitar a obesidade, evitar sedentarismo, fazer exercício físico, alimentação saudável, mas todos são fatores protetores, mas a gente não consegue muito atuar na incidência. O que a gente consegue atuar bem realmente é no diagnóstico precoce, porque a gente sabe que quando o diagnóstico é feito no início, a chance de cura chega a 95%. Ai, que bom. É muito, muito importante mesmo esse diagnóstico precoce, porque há uma diferença absurda entre um diagnóstico tardio, a chance de morte é muito maior do que uma pessoa que diagnostica no início. O que vocês recebem mais no hospital? Por exemplo, você é do Aldonora Belo e do Hospital Universitário, né? O que chega mais lá para vocês? É alguém assim num estágio já inicial, que ainda dá para evitar entrar nesses 95% de chance de recuperação, ou aquele outro caso? Infelizmente, assim, aqui e no Brasil, a gente ainda encontra muitos casos de tumor extremamente avançado, que poderia ter sido evitado chegar nesse ponto, né, se tivesse um rastreio efetivo. Alguns casos, claro, a gente encontra no início, mas assim, a maior parte realmente ainda de tumores avançados, infelizmente. A gente pode dizer que o câncer de mama é um tipo visível, né? Que ele está para fora, a gente pode visualizar. Diferente do nosso caso, que a gente tem o câncer de colo de útero, quando a gente está aqui em primeiro lugar, que é uma coisa mais escondidinha, que a gente não tem como evitar. Essa questão do toque, do se olhar, do se ver, o que acontece? A gente ainda não se acostumou, não? Isso, assim, o autoexame, ele é fundamental para o autoconhecimento, para que a mulher saiba o que é o seu normal, né? Então, uma vez por mês, o ideal, após a menstruação, é que ela faça esse autoexame, para que ela saiba o que é o normal, se habitue ao normal da sua mama, para que se algo novo aparecer, ela vai ter muito mais chances de detectar. Não pode ser utilizado como estratégia única de rastreio, sim, claro, porque a mulher ela só vai detectar tumores maiores, né? Mas associado à mamografia anual após os 40 anos é muito importante. Pois é, se você pegar o costume de se tocar, você pode até ver que você tem uma coisinha ali, mas ela é natural. Quer dizer, isso. Se houver alguma coisa diferente disso, é que vai chamar a sua atenção. Exatamente. É mais ou menos isso, exatamente, né? E nessa hora correr para o médico. Com certeza, quanto antes.
A mamografia, a recomendação de mamografia, a gente às vezes também se confunde. É uma vez por ano, é uma vez a cada 6 meses, depois dos 40, depois dos 50, como é que funciona? Existe essa controvérsia porque o Ministério da Saúde, ele recomenda mamografia de 2 em 2 anos a partir dos 50 anos. E a Sociedade Brasileira de Mastologia, de Ginecologia e de Radiologia, elas recomendam mamografia após os 40 anos anual. Existe uma questão também de custo-benefício, né? Então é difícil fazer um rastreio populacional, mas mesmo considerando que se deveria fazer a mamografia de 50 a 69 anos, como o Ministério da Saúde preconiza, de 2 em 2 anos, a nossa taxa de rastreamento está muito baixa ainda. Não chega a 35% no estado que tem o maior rastreamento. E o recomendado pela Organização Mundial de Saúde é de 70% da população fazendo. Gente, está pela metade. Pela metade no que está melhor. No que está... no Maranhão... É bom nem falar no que está pior, Maranhão né? é 7%. 7%? É muito pouco mesmo, muito pouco. E o que pode ser feito nesses casos? Além da campanha para conscientizar o Outubro Rosa, eu acho que tem que conscientizar também os médicos generalistas, porque a gente não tem mastologista suficiente na rede, nem ginecologista suficiente na rede para solicitar esses exames de rotina, né? Então, que o médico generalista lembre de pedir esses exames. Porque mastologista é uma especialização mais difícil, a gente tem poucos mastologistas, Sim, porque para fazer mastologia tem que ser ou ginecologista ou cirurgião geral, que já são 3 anos de ginecologia e depois mais 2 anos de mastologia. Então, é um percurso um pouquinho maior. É mais longo, então, as pessoas param logo no meio do caminho. Isso, exatamente. Quanto mais especializado, mais difícil de ter profissionais, né, para toda a população. Mas isso é comum no Brasil inteiro? No Brasil e no mundo, na verdade. No Brasil e no mundo. Claro, no Sudeste tem maior taxa de mastologistas, mas é difícil. Em nenhum lugar do mundo vai se conseguir mastologista para fazer rastreamento. Rastreamento realmente tem que ser uma estratégia da saúde básica. Que ainda não é utilizada hoje. Que ainda não é feito de rotina. De rotina, né? Quer dizer, é até utilizada, mas não como rotina, Exatamente. Né? Até que ponto o serviço de saúde básica, doutora, como a senhora falou, ele pode entrar nesse processo de evitar que haja essa incidência maior do câncer de mama? Olha, a incidência, como eu falei, a gente não tem muito como agir, né? Mas no diagnóstico precoce. Vamos para o diagnóstico. No diagnóstico precoce, realmente eles têm como agir. Lembrando sempre, uma vez por ano, de examinar todas as pacientes que estejam com mais de 40 anos, fazer o exame físico para ver se detecta alguma alteração. E mesmo as que não tiverem nenhuma alteração, que lembrem de pedir anualmente a mamografia. E se tiver qualquer alteração, aí sim encaminhar para a rede, para o mastologista. Então a gente vai fazer de novo um rápido intervalinho, daqui a pouco a gente volta para falar um pouco da importância desse serviço básico que é oferecido à população, né, na prevenção desses casos. É só um minutinho e eu volto já já. De volta aqui para o nosso último bloco de conversa sobre o Outubro Rosa e prevenção do câncer de mama. E a gente estava falando na importância desse serviço oferecido pela rede básica de saúde. Você estava me dizendo que há uma inversão no encaminhamento dos casos. É mais ou menos isso? Exatamente. Porque o ideal seria que a maioria dos casos fosse já diagnosticado ou pelo menos investigado na saúde, na atenção básica. O ideal é que os postos de saúde, né, com os postos de saúde da família, com o médico generalista, fizessem esse rastreamento, solicitassem essas mamografias e somente os casos alterados fossem para o mastologista. Né? O que a gente vê é a inversão. A população talvez não saiba utilizar de forma correta o SUS. Eles como não tem essa solicitação da mamografia de forma rotineira na saúde básica, eles acabam procurando o mastologista para fazer o rastreamento, que não é o ideal. De ser o contrário, o rastreamento começa aqui e vocês pegavam a ponta dos para fazer o diagnóstico e o tratamento. Exatamente. Né? Seria o ideal. E isso atrapalha um pouco, né, esse processo de recuperação e de diagnóstico precoce também, né? Com certeza, porque não há mastologistas suficientes para fazer o rastreamento de toda a população. Então acaba ficando um ambulatório extremamente lotado para o mastologista de coisas que talvez poderiam ser resolvidas na atenção básica de saúde. Com certeza. E durante uma campanha como essa de Outubro Rosa, há esclarecimento a respeito disso?
Sim, inclusive nós estamos fazendo uma campanha esse ano no Hospital Universitário, no qual nós adotamos uma comunidade, no caso a Comunidade da Liberdade, que é bem próximo ao Hospital Materno-Infantil, e que nós estamos fazendo não só uma campanha de rastreamento, nós pedimos que todos os agentes de saúde fossem buscar as mulheres entre 40 e 69 anos para fazer a mamografia no Hospital Universitário. Elas vão ter não só a mamografia, como toda a sequência de exames depois, né, que tiverem alteração. As que tiverem alteração vão fazer ultrassom e vão ser atendidas pelos mastologistas, né? E, além disso, para que a gente não faça só aquela campanha só em outubro, nós resolvemos também fazer uma capacitação dos médicos generalistas, falando exatamente sobre a importância de pedir a mamografia todo ano e também explicar o que eles podem resolver na saúde básica, que eles não precisam encaminhar. Por exemplo, uma dor na mama, mastalgia. Dor na mama geralmente não está relacionada ao câncer de mama, o câncer de mama geralmente é indolor. Questões de cistos pequenos de líquido, que são normais, que a mulher geralmente tem por ação dos hormônios na mama. Explicar o que pode ser resolvido na saúde básica para que não sobrecarregue os mastologistas que têm que fazer o tratamento. Quer dizer, começar o caminho do ponto certo, né? Exatamente. Não é começar de lá para cá, não. Começar daqui para lá e só encaminhar aqueles casos que realmente precisam de uma atenção maior. Quer dizer, quem for para lá vai ter também uma atenção mais, eu não posso dizer mais maior, grande. Porque vão ter poucos pacientes, né, esperando esse trabalho. Você falou aí em cistos. Existe uma diferenciação entre nódulo e cisto, ou geralmente a gente confunde muito? Existem nódulos sólidos, né, e tem os nódulos císticos, que são os que estão preenchidos completamente por água, por líquido, que é o próprio líquido que a mama produz. Esses cistos de líquido, quando eles são completamente de líquido, eles são realmente não causam nenhum risco de aumento de risco de câncer de mama, né? Eles são normais e ocorrem por variações hormonais do ciclo menstrual da mulher. Mas é fácil confundir, né? Por exemplo, eu tive um cisto, fiquei apavorada, Sim. achei que era um nódulo. Pra gente, tudo que está no seio, que cresceu, que a gente consegue pegar, é um nódulo e vai virar um câncer. A sensação tátil é de um nódulo. Exatamente. Muitas vezes ele dói e cresce rápido. Então, realmente causa um pânico na mulher, na maioria das vezes. É verdade, é pânico. Mas realmente não é nada que precisa se preocupar. A pessoa tem que acompanhar. Muitas vezes é necessário uma punção para dar um alívio daquela dor. Exatamente, que eu fiz. Né? Exatamente. Mas não é nada perigoso. Já os nódulos têm alguns benignos e os outros malignos, cada um vai ter sua característica. Né? Esses são completamente diferentes dos cistos, né? São Mas diferentes. no caso, a gente tem um cisto, aumentou, deu dor, a gente corre para onde? Para o mastologista? Mastologista. Vai logo para o mastologista? Se tem algum sintoma e tiver acesso, o ideal é o mastologista. Se não, se tiver alguma dificuldade, o ginecologista pode também orientar em vários casos. Ok. Durante esse mês todo, a gente já está no dia 16, né? Já estamos na metade do mês, ainda tem uma outra metade de campanha. O que vai ser realizado, você puder? Olha, em toda a cidade tem vários tipos de campanha. O Aldenora Belo tem feito algumas campanhas, vai fazer uma corrida noturna para conscientizar da importância do diagnóstico precoce. O materno-infantil vai fazer ainda essa aula para os médicos generalistas. Além da adoção do bairro, né? Exatamente, além da adoção do bairro. E também vamos ter uma palestra de encerramento, né, sobre como conviver com o diagnóstico do câncer de mama no dia 30. Então, tem várias ações sendo feitas em toda a cidade. Além do trabalho de prevenção, vocês também dão uma certa olhada para os casos já confirmados e de que precisa também de muita atenção. Exatamente. Então, tudo isso vai ser realizado durante este mês, quer dizer, o mês é rosa, mas o ano inteirinho pode ter um pouquinho de cor dessa também, né? Porque com o trabalho certeza, continua, a gente não pode né? esquecer do câncer de mama no resto do ano. Por isso que eu acho tão importante essa conscientização dos médicos generalistas e dos ginecologistas nas necessidades de pedir ao longo do ano a mamografia, para não ficar aquela coisa só em outubro. Não é só outubro que é rosa, Não gente. é só o rosa outubro. pode ser todos os meses do ano, porque o trabalho de conscientização não pode ser feito no mês só, é só para chamar a atenção. Mas o trabalho continua o
o ano inteiro. Afinal, os casos são registrados o ano inteiro, acontecem o ano inteiro e a gente precisa dessa atenção o ano inteiro. Doutora Daniele Orlandi, só quero chamar Orlandi. Orlandi, muito obrigada pela participação. Obrigada a você. Nosso, e por esses esclarecimentos todos. Tá ótimo, obrigada. Bom trabalho e bom dia. Obrigada, bom dia. E você já sabe que tudo isso que a gente conversou fica à sua disposição aqui no nosso site, que é o al.ma.leg.br/TV. E você pode também nos acompanhar no nosso rádio online. Você sabe também que todos os dias às 8h30 da manhã eu estou aqui esperando você bem cedinho com notícias, com informação, com entrevista, tudo para deixar o seu dia bem informado. Tchau.